Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Evangelho e Caridade, lição 16. Fora da caridade não há salvação. Allan Kardec. Caridade é palavra que é muito ouvida e pouco praticada. Muitos se reconhecem caridosos, poucos realmente o são. Para bom aproveitamento da lição, é preciso que se entenda o que é caridade. Paulo de Tarso compreendeu o que era caridade, conforme nos diz Kardec, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. De tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade que diz: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. E a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. São Vicente a coloca como pressuposto de qualquer outra virtude. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Sem caridade, não há fé nem esperança. Porque sem a caridade não há esperança de uma sorte melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé é um puro raio que faz brilhar uma alma caridosa. Ela é a sua consequência decisiva. Revista Espírita de agosto de 1858. Mas é na Revista Espírita de 1862 que encontramos um dos textos mais belos já escritos sobre a caridade. Eu sou a caridade, sim, a verdadeira caridade. Em nada me pareço com a caridade cujas práticas seguis. Aquela que entre vós usurpou o meu nome é fantasista, caprichosa, exclusiva, orgulhosa. Venho premunir-vos contra os defeitos que aos olhos de Deus empanam o mérito e o brilho de suas boas ações. Sede dóceis às lições que o Espírito de verdade vos dá por minha voz. Segui-me, meus fiéis, eu sou a caridade. Segui-me, conheço todos os infortúnios, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as aflições que assediam a humanidade. Sou a mãe dos órfãos, a filha dos velhos, a protetora e suporte das viúvas. Curo as chagas infectas, trato de todos os doentes, visto, alimento e abrigos que nada têm. Subo aos mais humildes tugúrios e às mais miseráveis mansadas. Bato à porta dos ricos e poderosos, porque onde quer que exista uma criatura humana, há, sob a máscara da felicidade, dores amargas e cruciantes. Oh, como é grande a minha tarefa! Não poderei cumpri-la se não vierdes em meu auxílio. Vinde a mim, eu sou a caridade. Não tenho preferência por ninguém, jamais digo aos que de mim necessitam: tenho os meus pobres, procurai a dores. Oh, falsa caridade, quanto mal fazes. Amigos, nós nos devemos a todos, crede-me, não recuseis assistência a ninguém. Socorrei-vos uns aos outros com bastante desinteresse,
para não exigirdes reconhecimento da parte dos que tiverdes socorrido. A paz do coração e da consciência é a suave recompensa de minhas obras. Eu sou a verdadeira caridade. Ninguém sabe na terra o número e a natureza de meus benefícios. Sua falsa caridade fere e humilha aqueles a quem beneficia. Evitai esse funesto desvio. As ações desse gênero não têm mérito perante Deus e atraem a sua cólera. Só Ele deve saber e conhecer os generosos impulsos de vossos corações, quando vos tornais os dispensadores de seus benefícios. Guardai-vos, pois, amigos, de dar publicidade à prática da assistência mútua. Não mais lhe deis o nome de esmola. Crede em mim, eu sou a caridade. Tenho tantos infortúnios a aliviar que, por vezes, tenho os seios e as mãos vazios. Venho dizer-vos que espero em vós. O Espiritismo tem como divisa amor e caridade. E todos os verdadeiros espíritas quererão, no futuro, conformar-se a esse sublime preceito ensinado pelo Cristo há 18 séculos. Segui-me, pois, irmãos, e eu vos conduzirei ao reino de Deus, nosso Pai. Eu sou a caridade. Mensagem do Bispo de Argel, Adolfo. Cientes, então, a que se refere esta palavra, estamos aptos a iniciar a lição do livro roteiro com Emmanuel. Antes de Jesus, a caridade é desconhecida. Impactante a afirmativa de Emmanuel. Jesus inaugura nova era para a humanidade. Seu exemplo sublime nos remete a uma nova forma de viver. Não mais a força, o poder, a justiça, mas o amor disciplinando nossos pensamentos e ações. Ainda não alcançamos este novo mundo, mas é certo que estamos a caminho. Segue a lição. Os monumentos das civilizações antigas não se reportam da divina virtude. As 7 maravilhas construídas pelo homem dão testemunho de poder, inteligência, ousadia, destreza e inúmeras outras qualidades tão festejadas pelos homens em todos os tempos. Porém, o que nós construímos, a nossa história, enquanto humanidade, não nos remete à caridade, divina virtude. Emmanuel passa a enumerar obras e cabe a nós, estudiosos de sua obra, sondar a sua intenção ao colocar no texto sobre o Evangelho e caridade tais feitos realizados pela humanidade, por nós mesmos, em outras vidas. Considerando que o benfeitor não costuma desperdiçar palavras, muito pelo contrário, usa-as com destreza e reconhecida capacidade de síntese, cremos que as citações são oportunidades de aprendizado e reflexão, ao que passamos a analisá-las. Os destroços do palácio de Nabucodonosor, no solo em que se erguia a grandeza de Babilônica, falam simplesmente de Fausto e poder que os séculos consumiram. Nabucodonosor II governou durante 42 anos o Segundo Império Babilônico. Ficou famoso pela construção dos jardins suspensos da Babilônia e pela destruição de Jerusalém. E seu templo, Nabucodonosor II, ou Nebucadrezzar, é o filho e sucessor do rei Nabopolassar, que fundou o Segundo Império Babilônico, ou Caldeu, sobre as ruínas do Império Assírio. Seu nome em hebraico, Nebucadrezzar, é a transliteração do acadiano Nabu, Sur, que talvez signifique Nabu, Deus, protegeu os direitos de sucessão ou minha herança. As coisas materiais que tanto ocuparam este rei passaram. Qual a sua herança? Ruínas. O que temos construído, o que estamos construindo em nossa passagem pela terra, acumulando bens materiais que cedo ou tarde se transformarão em ruínas?
Construir e destruir foram os verbos usados para definir este rei e seu legado. O que estamos construindo e destruindo em nossa existência? Como gostaríamos de ser lembrados? Sigamos em frente com a lição. Nas lembranças do Egito glorioso, as pirâmides não se referem à compaixão. Quem já visitou a cidade do Cairo teve a oportunidade de deslumbrar-se com estas construções que atravessam os milênios e nos remetem ao Antigo Egito. Mas pergunta-se, qual a razão de sua existência? Com que propósito foram edificadas essas pirâmides? As pirâmides eram construídas para ser o túmulo do faraó, ou seja, o corpo do faraó seria ali preservado até este retornar da morte, para viver eternamente. Quando ocorria a morte de algum faraó, todos os seus empregados, sacerdotes, escribas e animais domesticados eram sacrificados e colocados nas pirâmides, túmulos, juntamente com o corpo do faraó. Além disso, todos os objetos valiosos, joias e ornamentos eram colocados na pirâmide. Isso era feito para que o faraó encontrasse todos os seus empregados, sacerdotes, animais e riquezas quando voltasse à vida. Geralmente, os túmulos dos faraós eram de difícil acesso, para evitar roubos e saques. Imagine se ao morrer o prefeito de sua cidade, todos os moradores também tivessem suas vidas ceifadas. O poder e o interesse do faraó estavam acima da vida e do sentimento das pessoas, como nos noticia Emmanuel, a ausência de compaixão. Não obstante o exemplo ser de extremo, onde vidas eram ceifadas em decorrência da morte do faraó, precisamos trazer a lição para os nossos dias. Muitas vezes, caminhamos pautando nossas vidas apenas em nossos interesses, em nosso bem-estar, agindo como se apenas a nossa vida fosse importante. A compaixão nos chama a olhar para o outro como irmão, a buscar também o atendimento das necessidades alheias e não apenas as nossas. Sigamos em frente com Emmanuel. Os famosos hipogeus de Persépolis são atestados de orgulho racial. Vejamos a descrição do Palácio de Persépolis. O Palácio de Persépolis era decorado com relevos que proclamavam a glória dos persas sobre as demais nações. A escadaria dupla, simétrica, que leva à sala de audiências, a Padana, foi decorada lateralmente com relevos de fileiras de pessoas em marcha solene, dignatários e portadores de tributos, numa típica demonstração de submissão ao poderio persa. No exterior, relevos com batalhas de animais fantásticos e os imortais. Os guardas de elite do rei, numa nítida demonstração do poderio militar persa. Acima deles, entre duas esfinges, a representação do deus persa, Asura Mazda. Um desfalado que devia conter na parte superior uma figura antropomorfa. O Senhor da luz, do bem, Criador de todas as coisas. Assim, são características das construções aquemênidas dois elementos, a coluna em pedra e as vergas de madeira, que possibilitaram a edificação das altas salas do palácio de Passárgada, Susa e Persépolis. A coluna persa típica tem fuste canelado, influência grega da ordem jônia, e seu capitel é composto por duas cabeças de touro, influência síria. Há variantes com capitéis, com leões e grifos. O luxo e a grandiosidade desses palácios são descritos por uma inscrição de Dairo em Susa, que diz: Este palácio que eu construí em Susa, seus materiais foram trazidos de bem longe, e que foi cavado na terra, que foi amontoado de cascalhos. Foi o povo babilônico que o fez. O cedro foi trazido do Monte Líbano. Babilônios trouxeram-no até Babilônia, e os cários e os jônios, os deportados, de Babilônia até Susa. A madeira de Tessa foi trazida da Índia. O ouro de Sardes e de Bactriana. O lápis lazuli
e o cinário da Sogdiana, as turquesas da Carasmia, a prata e o chumbo do Egito, os materiais que decoram as paredes da Jônia, o marfim da Etiópia, da Índia e da Aracósia, as colunas de pedra da Cária. Os entalhadores de pedra eram jônios e lídios, os ourives, lídios e egípcios, fabricantes de tijolos babilônios. Os homens que enfeitaram as paredes, medos e egípcios. Em Susa, foi realizado um trabalho esplêndido. Possa Azura Mazda proteger. Assim, mão de obra e materiais eram importados de todo o império, para a glória persa. Há indícios de que os palácios possuíam deslumbrantes jardins de desenho geométrico, alimentados por um sistema de canais de irrigação. Cultuamos a simplicidade. Como é nosso lar? Certamente não moramos em um palácio como este descrito. Mas será que precisamos de tantas coisas, tantos bens? Não somos páginas em branco, somos espíritos milenares. Poucos se recordam ou têm notícias de suas vidas passadas. Porém, os espíritos nos dizem que as reconheceremos pelas nossas tendências inferiores nesta vida. Assim, saibamos observar com cuidado a cada uma dessas características que Emmanuel nos está ofertando através dessas civilizações. Se estivermos lá, talvez algo dentro de nós ainda transite por essas esferas de orgulho e de apego às coisas. Vejamos mais um trecho. As muralhas da China traduzem a preocupação de defesa. Durante muito tempo, pensou-se que a Grande Muralha fora construída para proteger o Império Chinês contra a ameaça de invasão por tribos vizinhas. Na verdade, porém, o Império Qin não corria qualquer perigo em relação às tribos do norte, quando a muralha começou a ser construída. Apenas os Xiongnu se haviam fixado significativamente no território chinês. E mesmo estes pouco resistiram quando o exército de Meng Tian os expulsou da região de Ordos. A muralha seria uma defesa contra ataques futuros, mas o custo em vidas humanas parece excessivo para uma estrutura que não era uma necessidade imediata. A ideia da muralha pode ter nascido da obsessão de Xing Huangdi pela segurança e da sua paixão por grandes projetos. Porém, pode ter havido razões mais pragmáticas. A muralha seria um local conveniente para onde enviar os desordeiros e fazê-los trabalhar. A construção da muralha também dava emprego aos milhares de soldados sem trabalho, depois que a formação do Império possuía a guerra entre os estados. Além disso, logo que a muralha ficasse terminada, teriam de ser colocados soldados em toda a sua extensão, assegurando-se assim que grande parte do exército seria mantida bem longe da capital. Preocupação de defesa, eis o sentimento que motivou a construção desta grandeza que a humanidade reverencia. Quantos de nós também erguemos muralhas psicológicas, impedindo que o outro se aproxime? Justificamos que as pessoas são desonestas, não confiáveis, e nos confinamos em nossas vidas, deixando de nos abrir para as experiências que a vida pode nos oferecer. É certo que os dias atuais nos recomendam prudência, mas é preciso discernir nossas verdadeiras intenções. A muralha da China representa um sentimento muito comum em nossos dias. Vivemos na defensiva e muitas vezes o perigo é só imaginado, não existe efetivamente. E este sentimento nos isola, nos faz viver distante dos que necessitam de nós e de quem necessitamos. Eis o alerta. A lição que este povo nos deixa e que Emmanuel sabiamente nos traz para avaliação e reflexão. Nos velhos santuários da Índia, o Todo-Poderoso é venerado por milhões de fiéis, indiscutivelmente sinceros, mas deliberadamente afastados dos semelhantes, nascidos
na condição de párias desprezíveis. A Índia é um lugar procurado por muitos no mundo para aprimoramento espiritual. Busca-se na meditação, nos exercícios milenares da yoga e em outros tantos ensinamentos valorosos deste povo um maior equilíbrio. Certo é que este mesmo povo que tanto nos ensina não conseguiu afastar de sua forma de viver a separação que as castas promovem, gerando desigualdade social e muita pobreza. Observar esta conduta nos leva a refletir que é preciso cuidado com o culto externo, com rituais que aparentemente nos fazem bem, mas não nos tornam pessoas melhores e mais fraternas. A Acrópole de Atenas, com as suas colunas respeitáveis, é louvor à inteligência. A Grécia nos ofereceu filósofos como Sócrates. Não obstante, não encontrou em seus alicerces sustentáculo para as dores e dificuldades do caminho. A inteligência move o mundo e nos traz a todo instante melhorias, porém, quando anda sozinha, cai sempre em excessos que a fazem sucumbir em si mesma. O próprio Emmanuel nos adverte. O sentimento e a sabedoria são as duas asas que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. O Consolador, questão 204. Por fim, fala-nos Emmanuel de Vespasiano. O Coliseu de Vespasiano, em Roma, é monumento levantado ao triunfo bélico para as expansões da alegria popular. O Coliseu de Roma é um dos monumentos históricos mais visitados do mundo. Era, sobretudo, um enorme instrumento de propaganda e difusão da filosofia de toda uma civilização. E tal como era já profetizado pelo monge e historiador inglês Beda, na sua obra do século XII, De Temporibus Liber, enquanto o Coliseu se mantiver de pé, Roma permanecerá. Quando o Coliseu ruir, Roma ruirá. E quando Roma ruir, o mundo cairá. No Coliseu eram realizados diversos espetáculos, com os vários jogos realizados na urbe. Os combatentes entre gladiadores, chamados muneras, não eram pagos pelo Estado, mas sim por indivíduos em busca de prestígio e poder. Outro tipo de espetáculos era a caça de animais ou venatio, onde eram utilizados animais selvagens importados da África. As caçadas, tal como as representações de batalhas famosas, eram efetuadas em elaborados cenários, onde constavam árvores e edifícios amovíveis. Estas últimas eram por vezes representadas numa escala gigante. Trajano celebrou sua vitória em Dácia no ano 107, com concursos envolvendo 11.000 animais, 10.000 gladiadores no decorrer de 123 dias. Fonte Wikipédia. Festas eram realizadas neste lugar, mas onde há alegria em ver pessoas e animais morrerem de forma brutal? Hoje, olhamos os jogos antigos como barbáries, que jamais deveriam ter acontecido. Como será que olharemos os dias atuais daqui a 1.000 ou 2.000 anos? Quais serão os atos considerados bárbaros, mas que hoje são tidos como normais? Sigamos em frente. Por milênios numerosos, o homem admitiu a hegemonia dos mais fortes e consagrou através da arte e da cultura que era suscetível de criar e desenvolver. Com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. O mestre não se limita a ensinar o bem,
desce ao convívio com a multidão e materializa-o com o próprio esforço. Cura os doentes na via pública sem cerimoniais e ajuda milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem valer-se das etiquetas do culto externo. Eis a caridade encarnada na terra, o amor que ensina e acolhe, que explica e cura, que vê a sede e a sacia, que vê a fome e dá o alimento. Jesus nos vem ensinar a viver através de ações positivas. Exemplifica e dá testemunho de suas palavras de forma que jamais será esquecido. Ao contrário, cada vez mais o homem precisará compreendê-lo para viver e prosseguir vivendo. Prossegue Emmanuel. Lega aos discípulos a parábola do bem samaritano, que exalta a missão sublime da caridade para sempre. A história é simples e expressiva. Transmite Lucas a palavra do celeste orientador, explicando que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores que o despojaram, espancando-o e deixando semi-morto. Ocasionalmente, passava pelo mesmo caminho um sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, abordando o mesmo lugar e observando, passou à distância. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, reparando, moveu-se de íntima piedade. Abeirando-se do infortunado, aliviou-lhe as feridas e, colocando-as sobre sua cavalgadura, cuidadosamente asilou-a numa estalagem. Vemos dentro da narrativa que o Senhor situa no necessitado simplesmente um homem. Não lhe identifica a raça, a cor, a posição social ou os pontos de vista. Nele, enxerga a humanidade sofredora, carente de auxílio das criaturas que acendam a luz da caridade, acima de todos os preconceitos de classe ou de religião. Desde aí, novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. Eis o contraponto a todas as quedas que vimos nos parágrafos anteriores. Caminhando distantes de Deus e envoltos em nosso próprio orgulho, os perdemos em legados e heranças feitas de pedras. O Mestre, porém, deixou-nos o tesouro que a traça e a ferrugem não consomem. Mostrou-nos que a verdadeira caridade é desinteressada, quando na parábola do bom samaritano colocou um homem para ser auxiliado que não pode ser identificado, seja por sua raça, por seu status social. Não se sabia se era pobre ou rico, sabia-se apenas que estava caído e necessitado da mão de um amigo para salvar-lhe a vida e prestar-lhe assistência. A parábola ressoa em nossos corações, lembrando-nos sempre que o nosso próximo é aquele que está ao nosso lado e a quem podemos e devemos oferecer nosso auxílio, sem esperar nada, absolutamente nada, em troca. Encerra a lição. No curso do tempo, dispersam-se os apóstolos, ensinando em variadas regiões do mundo que mais vale dar que receber. E, inspirados na lição do Senhor, os vanguardeiros do bem substituem os vales da imundícia pelos hospitais confortáveis. Combatem vícios multimilenários com orfanatos e creches. Instalam escolas onde a cultura jazia confiada aos escravos. Criam institutos de socorro e previdência, onde a sociedade mantinha a mendicância para os mais fracos. E a caridade, como gênio cristão na terra, continua crescendo com os séculos, através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de um Vicente Paulo, da benemerência de um Rockefeller ou da fraternidade do companheiro anônimo da via pública, salientando valoroso e sublime que o Espírito do Cristo prossegue agindo conosco e por nós. Fora da caridade não há salvação. Allan Kardec.